Chegava 2, 3 horas da tarde, eu já não conseguia ficar mais em pé. Era uma dor desesperadora e absurda. Então, olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu fiquei de dar um feedback para vocês sobre o trabalho que eu falei no vídeo anterior, que eu tinha conseguido, né, lá na fábrica. Minhas considerações, tá? Não gostei do trabalho, não me adaptei. Eu sempre trabalhei com o público, né? A maioria dos meus trabalhos sempre foram com o público. Pra quem não sabe, tá, gente? Quem não assistiu aí alguns vídeos meus, eu sou formada eu sou assistente social, né? Tenho formação em serviço social. E querendo ou não, mesmo quando eu trabalhei na minha área, né, de formação, não deixava de ser um atendimento. Era um atendimento social especializado, óbvio, né? De um profissional que tem a formação na área, né? E tem habilidades para lidar com a questão social, mas não deixava de ser essa interação, né? Com pessoas. E até aqui no YouTube também, por mais que eu não tô vendo ninguém, mas não deixa de ser essa troca, essa interação, né? E, gente, o trabalho de fábrica é muito manual, é muito... Lógico que eu já sabia que era, né? Janaína, você não sabia que era assim? Gente, eu sabia, mas uma coisa é você saber e outra coisa é você ter na prática, né? Eu já tinha trabalhado numa fábrica quando cheguei em Portugal, eu trabalhei um mês numa fábrica chamava Marinha Fosco, era uma fábrica de fazia pinturas em garrafa de vidro, né? Garrafas de vinho, na verdade, né? Então a gente fazia essa arte na garrafa. E assim, gente, lá era, apesar de eu ter trabalhado um mês lá, não teve nada a ver com essa experiência de agora. E eu vou falar pra vocês por quê. Porque lá, gente, primeiro que eu trabalhava sentado, eu sei que isso é raro, que a maioria das fábricas você trabalha em pé, né? Lá no posto de atendimento, né, que eu trabalhei, como vocês sabem, 2 anos e meio, eu também trabalhava em pé, então a questão não é nem ter que trabalhar em pé, tá? Eu só tô falando que nessa fábrica que eu trabalhei era assim. E nessa que eu trabalhei agora, não, era 100% em pé. Só que, gente, uma coisa é você trabalhar em pé e outra coisa é você trabalhar parado. Eu tinha que ficar o dia inteiro parada, na mesma posição, só virando tecido, dobrando, cortando linha, porque lá era uma fábrica de costura. E era um trabalho muito monótono. E a diferença também, gente, é que quando eu trabalhei lá na fábrica de garrafas, a gente podia conversar. Por mais que era uma fábrica e a gente, como eu falei, a gente trabalhava sentado e a gente podia conversar, interagir entre os funcionários, até o próprio patrão às vezes ficava lá conversando com a gente e tal. Era um ambiente que dava para se levar. Quando eu cheguei aqui, bom, eu peguei porque eu precisava do contrato para dar entrada na manifestação. Como vocês sabem, quando a gente chega como imigrante, a gente tem que arrumar um trabalho o mais rápido possível para a gente conseguir se legalizar, né? Arrumar nossa documentação. O celular caiu, que eu tô segurando ele, que hoje eu fiquei com preguiça de pegar o pedestal. Então, assim, basicamente foi por isso, mas eu até gostei do trabalho e eu só fiquei um mês, gente. Não foi porque eu não gostei, não foi porque eu não me adaptei, nada disso. Eu até ficaria mais. Foi porque realmente era um trabalho temporário que o patrão contratou naquela época que ele estava com uma demanda maior e a fábrica lá era pequena, então já tinha lá os seus números de funcionários X e eles não precisavam de mais, né? Só contrataram para aquele período. Na época foi uma outra brasileira e a gente trabalhou um mês, ambas, né? Tanto eu como ela, entramos no mesmo dia e saímos no mesmo dia. Ou seja, o nosso contrato de trabalho foi a termo certo. Então, quando a gente assinou o contrato, a gente já sabia que dia que a gente ia começar e que dia que a gente ia terminar o contrato, tá? Pois bem, indo para a fábrica de costura agora, né, atual, falando do atual, não era um contrato a termo certo, era um contrato mesmo efetivo, era mesmo para trabalhar, pronto, por tempo indeterminado, né, até quando a empresa, ou eu no caso, né, quisesse sair, né, enfim. E, como falei, o trabalho era muito parado, eu ficava o dia inteiro em pé, né, virando roupa, aquela coisa. Não podia conversar, gente, com ninguém, não podia mesmo. A gente trabalhava, ninguém trabalhava, tipo, porque lá nessa outra fábrica trabalhava, tipo assim, em grupos. Então, um grupo ficava ali fazendo uma atividade juntos, né? E lá não, lá cada uma ficava num canto. Então, você ficava totalmente isolada mesmo. E, gente, eu comecei a ficar muito mal, juro pra vocês. No primeiro dia, eu já vi que o negócio não era pra mim.
mas eu ainda fiquei, né? Eu trabalhei lá 2 semanas. Eu comecei terça-feira de uma semana, trabalhei até sexta e depois trabalhei a outra semana toda. Então faltou um dia. Aliás, desculpa, eu comecei na quarta. Eu fiz a entrevista na terça e comecei na quarta. Então faltou 2 dias para completar 2 semanas, né? 2 semanas inteiras. Lá, o que me fez querer ir para essa vaga foi, como eu falei, na fábrica de vidro foi por conta de eu precisar dos documentos. E agora foi por ser uma vaga de segunda a sexta, né, gente? Vocês sabem que lá no posto eu trabalhava sábado, domingo, feriado e horários rotativos. E eu não queria mais trabalhar de sábado e domingo, falando assim, com muita sinceridade, não me incomoda. Eu já tô acostumada. Acho que nos meus últimos 10 anos aí de trabalho, eu sempre trabalhei assim. Então, gente, eu realmente não importo. Eu sei que tem muitas pessoas que, não, eu quero trabalhar de segunda a sexta. Eu não me importo. Mas o que pegava muito pra mim, eu acho que eu já devo ter falado em lives aqui, ou até mesmo em algum vídeo do canal, era o fato de eu trabalhar um dia de manhã, um dia de tarde. Então, era isso que eu não queria. E a fábrica, gente, unia tanto a questão minha de não querer trabalhar em vários horários, porque lá eu trabalhava das 8h30 da manhã às 5h30 da tarde, então não tinha essa coisa de um dia trabalhar de manhã, não, era todos os dias no mesmo horário, e tinha esse bônus de eu não trabalhar de final de semana, sábado e domingo. Então eu iria trabalhar, né, de segunda a sexta, dentro desse horário. Ótimo, gente, o horário era ótimo, perfeito, né? Porém, sinceramente, a minha cabeça, Janaína, eu prefiro 1000 vezes estar trabalhando ali de um final de semana, como era lá no posto, mas fazendo uma coisa que eu me sinta bem fazendo. E não foi o que aconteceu lá, gente. Eu tava me sentindo muito mal. Essas 2 semanas que eu fiquei lá, gente, eu fiquei tão mal que eu pensei até em voltar pro Brasil. Sendo muito sincera com vocês. Eu falei, gente, eu não vou ficar aqui, me sujeitar a trabalhar nesse tipo de trabalho, ficar o dia inteiro muda, calado, sem poder falar com ninguém, sem poder... E assim, gente, eu sou uma pessoa ansiosa, a minha mente é uma mente totalmente agitada, então a minha mente, ela fica o tempo todo, sabe, conversando comigo. Eu sei que tem gente que é mais tranquila, eu não sou, gente, eu sou muito ansiosa e tava me fazendo mal de verdade. Eu falei pro Justino, se eu ficar trabalhando aqui, eu vou ficar depressiva. Eu vou ficar depressiva, não é exagero. Porque começou a vir um monte de pensamento, sabe, gente? De me sentir incapaz, de não estar conseguindo um trabalho melhor. Enfim, N coisas que começaram a passar na minha mente e eu vi que aquilo não estava me fazendo bem. E querendo ou não, como falei, quando você trabalha com o público, quando você trabalha interagindo com outras pessoas, você não tem tanto esse tempo ocioso de ficar a sua mente trabalhando e pensando coisas negativas. Então, pelo menos pra mim, né? Eu sei que tem pessoas que se dão bem trabalhando com máquinas, mas eu nunca me dei bem, gente. Nem pra trabalhar dentro de um escritório, assim, só eu e um computador, eu tenho um pouco de dificuldade, né? Se for um trabalho assim de telemarketing, como eu já trabalhei, que eu vou estar ali ligando pro cliente, falando com o cliente, ok. Mas se for um trabalho que eu vou ter que ficar ali só na máquina, só no computador... vai ser um trabalho também que vai ser um pouco trabalhoso de eu fazer, né? E lá na fábrica tava acontecendo isso. Eu tava ficando muito tempo parada, muito tempo ociosa, né? E também, gente, eu tenho problema, eu vou mostrar pra vocês aqui como que é as minhas pernas, tá? Quer dizer que eu não tô exagerando, que eu, né? Eu tenho problema, gente, com circulação, tá? E eu não posso ficar muito tempo parado numa mesma posição. Se eu for trabalhar em pé, como era lá no posto, tudo bem, mas eu andava. Às vezes eu sentava, tinha um banco. Ficava mudando. Não era aquela coisa parada, estática, tipo uma estátua no mesmo lugar. Vou mostrar pra vocês como que é a minha perna, pra vocês verem que eu não tô inventando. Então, olha aqui, pessoal. Vocês estão vendo como são as veias da minha perna? Isso aqui, eu vou até ir um pouco mais longe para filmar melhor, olha aqui. Isso aqui, gente, vocês não têm noção como é doloroso. Voltando aqui falar com vocês, é muito doloroso quem tem esse tipo de problema de circulação, ficar parado numa única posição, mesmo sendo só sentado, tá, gente? O ideal nem é também ficar muitas horas sentados, o ideal não é ficar muitas horas na mesma posição.
Mas de pé ainda é pior, porque o peso do corpo tá todo em cima, né, das pernas. E, gente, a minha perna chegava no final do dia... Chegava no final do dia, não. Chegava 2, 3 horas da tarde, eu já não conseguia ficar mais em pé. Era uma dor desesperadora e absurda. Então, fora os meus pensamentos, fora eu estar num lugar fazendo algo que eu não queria, tinha essa questão também física, né? A questão física mesmo que tava sendo, assim, muito sofrimento pra mim, né? Um sofrimento tanto físico como mental mesmo, gente. Eu tava ficando mal mesmo. Então, eu optei por sair. Pensei muito, né? A gente fica muito em dúvida, porque, como eu falei no outro vídeo, tá difícil sim conseguir trabalho, gente. Eu mandei muitos currículos, de todos os currículos que eu mandei até agora, eu só consegui uma entrevista, 2 entrevistas, né? Uma que acabou não dando certo e essa da fábrica. De resto, eu não tive resposta de nenhuma empresa, de vários e vários currículos que eu deixei, mesmo tendo título de residência, mesmo tendo experiência em várias coisas, em anos de experiência, tá complicado. Então, eu fiquei relutante, né? Por isso que eu ainda fiquei lá 2 semanas, porque eu pensava, ai, gente, eu aguento mais um pouco, é só de segunda a sexta, é um horário bom. Vem aquele conflito dentro da sua mente, né? Ao mesmo tempo que você tá mal por não ser um trabalho que você quer, mas você tenta olhar pelo lado positivo também. O que tem de positivo ali? O horário, ser de segunda a sexta. Então, assim, eu fiquei nesse dilema. Porém, gente, o contrato eu tinha 15 dias para desistir, porque se eu não desistisse em 15 dias, né? 15 dias seria a minha adaptação. Então, em 15 dias, tanto a empresa como eu poderíamos rescindir o contrato. Caso eu não rescindisse dentro desses 15 dias e eu viesse, né, querer sair da empresa, eu ia ter que fazer 15 dias para casa. Aí eu ainda pensei em ficar 1 mês ou 2, mas aí se eu ficasse, gente, eu ia ter que comunicar com 15 dias. E o que eu pensei? Geralmente, quando aparece uma vaga de trabalho, nenhum trabalho vai falar, ah, tá bom, eu espero você 15 dias para você começar. Qualquer trabalho vai falar para você, começa amanhã. E aí eu questionei a menina porque eu fiz pela uma empresa de trabalho temporário, né, a Vertex. Eu deixei no outro vídeo todos os endereços das agências de emprego para vocês consultarem, deixei na descrição do vídeo. E uma delas, que foi onde eu consegui, é a Vertex, né? Então, o meu contrato não era direto com a empresa, era com essa empresa, a Vertex, né? Que é uma empresa uma agência de emprego. E eu conversei com a menina porque eu pensei assim, tá, digamos que eu não dê os 15 dias, que eu fique aí, sei lá, alguns meses, e aí eu não, sei lá, consigo um outro trabalho. Falei pra ela que eu não tava me adaptando muito bem ao trabalho, porque eu sempre trabalhei com atendimento ao público, eu tava tendo um pouco de dificuldade em me adaptar. E aí ela falou, ó, se você não der os 15 dias, né, se você falar, vou sair amanhã, e já tiver dado os 15 dias da sua experiência, você tem que dar 15 dias para casa. Caso você não dê os 15 dias, você fala, não, eu não vou mais trabalhar a partir de amanhã. A empresa desconta de você 15 dias. Aí aquilo para mim foi, assim, o divisor de águas, de bater o martelo e falar, não, eu tenho que sair agora. Porque não dá, né, gente? Já pensou? Como falei para vocês, todo esse tormento, tanto emocional como físico, né? Das minhas pernas parecia que tinha fogo. Pra depois eu ainda ser descontada, né? Caso eu conseguisse um trabalho melhor. Então eu optei por sair. Graças a Deus, o Justino ainda tá segurando as pontas. Eu ainda tenho um pouco de dinheiro também do que eu recebi lá do posto, né? Não estamos assim numa situação tão precária de eu ter que, não, eu vou ter que aguentar até, sei lá, quando Deus quiser, né? Então eu optei por sair. Estou aqui novamente procurando trabalho, tá? Na verdade, esse é meu primeiro dia em casa de novo, né? Trabalhei até sexta-feira, hoje é segunda-feira, tô gravando esse vídeo pra vocês. Acabei nem gravando, assim, nada lá, né? Porque não deu mesmo. Mas eu queria dar esse retorno pra vocês e assim, deixar aqui uma reflexão, né, gente? Vocês, quando chegar em Portugal, pensem bem, porque muitas das vezes vocês vão ter que se sujeitar a trabalhos que vocês não gostam. Eu, querendo ou não, tive um pouco de sorte que eu acabei pegando um trabalho que eu gostava, né? Apesar de eu trabalhar final de semana, né? Eu gostava. Isso eu não posso negar, eu não nego a ninguém que eu gostava de trabalhar no posto. Eu tive problemas lá também depois de assédio e tudo, mas
Antes disso, no começo, quando eu entrei lá, que não tinha nada disso, era um trabalho que eu gostava, tá? E fiquei, né? Tanto é que eu fiquei 2 anos, né? Saí por um dos motivos foi o assédio e também a questão de ter mudado, né, de casa. Mas não fosse isso, talvez eu estivesse lá até hoje, né? Porque era um trabalho que eu gostava. Eu gostava do trabalho, mas eu não gostava das condições que a empresa, né, que o trabalho estava me proporcionando. Já nessa empresa, eu até gostei das condições, do horário e tal. O patrão também parecia ser muito respeitoso, as pessoas que trabalhavam lá já trabalhavam há muitos anos, enfim. Porém, gente, simplesmente odiei o trabalho, assim, de não conseguir mesmo, sabe? De ter dias assim que eu tive vontade até de chorar, de falar, sendo bem sincera, abrindo bem a real para vocês. Então, o que eu queria dizer para vocês? Pensem, gente, porque de repente vocês vão acabar caindo num trabalho que vocês não gostam. Isso pode mexer muito com o psicológico de vocês, principalmente por estar num país estranho, um país que você não tem família, que você não tem amigos. Quando a gente chega, hoje eu já tenho aqui o Justino, a família dele, que são, querendo ou não, a minha família. Mas quando eu cheguei, gente, que eu não tinha ninguém, meu psicológico ficou abalado. O que me salvou um pouco foi porque eu fui trabalhar num lugar que eu gostava. Mas talvez, gente, talvez, eu tô dizendo, eu tô fazendo uma hipótese aqui. Se eu tivesse ido trabalhar numa fábrica, numa coisa assim, igual essa experiência atual minha, talvez, gente, eu não tivesse ficado em Portugal. Sendo sincera pra vocês, talvez eu teria voltado. Porque para vocês verem, depois de 2 anos, eu já tô com a minha documentação, depois de tudo que eu passei para conseguir a documentação, eu estando com o Justino, né, o meu relacionamento com o Justino, tendo a família dele que me apoia, eu fiquei tão assim encucada, assim, com tanta coisa, tanto pensamento na minha mente, que me deu vontade de voltar. Imagina se eu não tivesse ninguém que me, querendo ou não, o Justino é uma pessoa que faz eu querer estar aqui, né? Um relacionamento que eu tenho com ele, a gente, né, tem um bom relacionamento. Agora, se fosse no começo que eu não tivesse ninguém por mim, eu acho que eu teria voltado sim, tá? Então é isso que eu queria falar pra vocês. Vocês preparem muito bem o psicológico de vocês, porque pode acontecer de vocês caírem num trabalho assim que vai mexer e te abalar emocionalmente. Como falei, graças a Deus, hoje já tem uma estabilidade aqui que eu pude optar por sair. Mas se eu não pudesse optar por sair, gente, de duas uma, ou eu ia ter voltado pro Brasil, ou ia acabar que eu ia ficar doente, ia ficar depressiva. De verdade. Porque foi bem assim, pesado, foi bem pesado pra mim. Pra algumas pessoas pode até parecer frescura, pode até parecer que, ela tá escolhendo trabalho, ela tá não sei o quê. Gente, vocês sabem, eu sempre falei pra vocês que eu não escolhia trabalho. Mas realmente, assim, eu não consegui mesmo me adaptar. Gente, olha que delícia. Os caquis que eu tirei da árvore. Eu já comi um, por isso que eu tô falando. Estão muito gostosos. Só que eu não entendi, se alguém entende de árvore, me fala, por que eles saíram assim, ó, todos rachados. Tá tudo rachado, gente. Não sei se pelo calor, mas eles estão muito docinhos. Me surpreendeu, porque eu achei que nem ficariam tão bons, né? Pela árvore não tá sendo cuidada. Assim, tá com umas coisinhas assim, sabe? Machucadinhos, tá vendo? Mas se tirar e comer, tá uma delícia. Olha aí que delícia. Gente, olha aí que eu tirei das minhas árvores. Tirei algumas maçãs. Essas aqui, essas 4 aqui são as que estão maiores, cresceram mais, né? Essas aqui ficaram bem pequenininhas, mas foram as que estavam ali na árvore boas, né? As outras ainda tá muito verde, assim, vou deixar mais um pouco. E tirei também uma romã, mas eu acho que ainda tá verde, depois eu vou abrir. E vamos ver, depois eu conto pra vocês como é que tá o gosto da maçã. Gente, olha aqui a maçãzinha. Tá bem gostosa, viu? Vim aqui falar pra vocês que tá aprovada. Não cresceu muito, algumas, né? Algumas também estragaram, né? Ficaram apodrecidas já na árvore. Mas é porque a árvore não tá sendo cuidada, né? Então, eu já comecei a cuidar, né? Eu vou cuidar bem mais, vou fazer a poda, igual vocês deram as dicas aí, né?
E vamos ver, que ela vai ficar bem gostosa para a próxima colheita. Então é isso. Se você chegou no canal agora, se inscreve, deixa seu like, ativa o sininho. Para vocês que estão aqui comigo sempre, meu muito obrigada. Compartilha também o vídeo do canal. Vamos bater aí os 10 mil inscritos. Que tal vocês me darem esse presente de aniversário? Meu aniversário é dia 7 de novembro. Então vamos ver se até dia 7 de novembro nós conseguimos bater aí a meta dos 10 mil inscritos. Eu conto com vocês, tá bom? Com a colaboração de vocês, compartilhando aí o vídeo do canal. Ah, e vamos fazer uma brincadeira aqui de novo? Quem chegou até o final do vídeo, deixa aí nos comentários. Trabalho em Portugal, ok? Eu vou saber que vocês chegaram até o final do vídeo, que é muito importante também, tá bem? Beijinhos e até o próximo vídeo.